E já estamos aqui com a Patrícia Marques, autora de As Cores da Morte, e muito bem-vinda. Bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. Como é que estás? Perdi-me aqui agora na Obrigada. capa. Facto sim, senhora, pá. Facto sim, senhora. Então, um homicídio brutal investigado por uma hábil inspetora numa Lisboa carregada de medo. É um bocadinho dramático, Mas sim. este livro foi lançado em Londres, certo? Sim, primeiro sim. Então como é que... Porque tu foste para Londres aos 8 anos, certo? Foi. Como é que então decidiste contar a história em Lisboa? Bem, foi na altura do Brexit, que estava-se a passar lá, pronto, eu como migrante lá, estava a estudar e tínhamos que completar o livro, que é para podermos, ter o mestrado, não é? Senão não havia mestrado para ninguém. E entretanto, estava-se a passar isso tudo do Brexit, uma pessoa estava-se a sentir um bocadinho com falta de Portugal, né, de ir para casa, porque não dava para ir. E eu pensei, olha, porque não? É onde eu conheço, é onde eu cresci, vamos fazer algo diferente e então vai-se passar as coisas lá. Mas nunca esperei que fosse uma coisa que fosse, único sobre o meu livro, que não muitas pessoas lá estavam a fazer. Pois é, que de facto, imagina, nós estamos aqui a falar do livro, estamos aqui, se calhar nem estamos a dar, com esta introdução, não estamos propriamente a dar a grandiosidade. Mas fizemos aqui um zoom até conseguimos ver. Porque realmente, tu estiveste aqui, e eu vou aqui citar, cativante e original, brilha com frescura, elogiou o da Daily Mail, enquanto o The Guardian, que é acho que é um jornal britânico assim bastante conhecido, não é? Foi adjetivado como intrigante e considerado uma boa história de detetives. Ou seja, tu de repente tens aqui um projeto que se calhar é o teu primeiro romance. Sim. E às vezes há aquele síndrome da primeira obra, aquela insegurança, e de facto tens aqui um sucesso. Como é que tu esperavas esta magnitude, este impacto? É simples, não estava à espera, não estava mesmo à espera. E a sorte foi que quando o meu agente conseguiu vender o livro, eles contrataram logo para o primeiro e para o segundo. Então aí, uma pessoa já se sente assim um bocadinho mais orgulho e confiança, porque se estão a investir não só num e no segundo, tem que ter algo ali, não é? É porque tem muito valor. Pois, e então, olha, depois daí foi outra autora que é muito bem conhecida lá. Ela leu o livro e começou, palavra, né? Fui convidada para falar num festival também lá e daí foi quando as pessoas começaram mesmo a prestar atenção. E tive muita sorte com isso. Olha, tu dizes, adoro ler e escrever policiais com um toque de algo mais. O que é o algo mais? Olha, cada vez que eu escrevo qualquer coisa, eu posso começar, mesmo que fosse uma coisa romântica ou qualquer coisa, nunca fica só por aí. Acaba sempre por ter assim um bocadinho de fantasia ou science fiction e tal. E, consegue sempre entrar ali. Eu, por acaso, estava a conversar um bocadinho e eu estava a dizer, bem, eu tenho uma ideia para uma coisa que é só mesmo policial, mas mesmo assim eu sei que assim que eu começo a escrever, Vais para outro. Vai. Qualquer coisa vai se enfiar ali. E este livro fala ou seja, não sei se estou aqui a dizer coisas, já está mesmo na descrição, de uma morte em Lisboa, na Garda Oriente, que atenção, é um grande sítio para morrer. Eu, se pudesse morrer a algum lado, escolhia o Parque das Nações, Garda Oriente. É fantástico, é um bom sítio. Pois. Como é que tu lidaste, ou seja, falámos aqui há pouco daquilo da primeira obra, como é que foi, se tu sentiste receio, porque às vezes os criadores têm aquela crítica pessoal, aquele medo, porque tu, na tua cabeça, és uma escritora até... Ou seja, quando começas a escrever, começas a materializar as tuas ideias. Sim. E tu és, se calhar, muitas vezes a tua principal crítica. Como é que tu lidaste com esta abordagem à primeira obra? É assim, para já, não era ele não era para morrer ali. Quando eu comecei a escrever, ele morreu em Sesimbra, na praia. Sesimbra também é um ótimo sítio para morrer. Pois, mas depois daí, tudo o que eu sabia naquela hora é, o senhor está, coitadinho, morto, né? Na praia ali, e está a minha investigadora, a minha inspetora, quer dizer, e eu sabia que ela, por exemplo, ia ter umas dores de cabeça, não sabia porquê, mas sabia que era importante, e sabia que o que se passa com ela tem a ver com o que aconteceu com ele, mas não sabia ainda como as duas coisas iam conectar. E então daí foi só escrever, ter as minhas amigas e as minhas professoras também a lerem, a dizerem isto aqui não está a trabalhar. É muita crítica, foi muita crítica que levou... Escreveste originalmente em inglês, desculpa interromper-te só para... Sim, okay. foi infelizmente o meu português. Estás ótima. Sim, obrigada, mas como eu cresci lá desde os 8, claro, que agora sim, a minha habilidade com o inglês é completamente diferente da minha habilidade portuguesa. Claro. Mas foi com a ajuda dos outros a lerem, a criticar, a darem o feedback.
E aí, olha, fui construindo o livro que E muita coisa muda daquilo que tu tinhas idealizado inicialmente, não é? Sim, Se calhar o resultado final é pelo completamente menos diferente. 50% do livro não é o que era no que eu entreguei. Tu sempre quiseste, foste licenciaste e também agora no mestrado em escrita criativa e sempre, desde pequenina, que tens este gosto pela escrita? Bem, não, eu por acaso queria ser fashion designer, mudou completamente quando eu fui para lá. Uma É uma arte coisa também. completamente diferente, mas pois, uma arte também. Mas quando eu mudei para lá foi quando eu comecei a ler mais para aprender o inglês e foi aí que eu comecei, pronto, a escrever, porque a minha mãe disse que eu estava a ler tanto que ela disse, ok, só podes ler 2 livros por semana. A sério? Só te posso comprar 2 livros por semana. E então eu estava a acabar e eu disse assim, ok, eu não tenho mais nada para ler, então olha, vou escrever uma história para eu ler. E foi assim que começou. Mas foi naquela, nunca pensei, não foi até eu chegar até aos 25, 26 que eu pensei, não, eu quero mesmo publicar, porque eu escrevo na mesma, mesmo que não fosse eu ia continuar a escrever, mas foi aí que eu realizei mesmo, não, eu quero mesmo possuir isso. Mas E lá está fomos nós. publicadíssimo, não é? Pois, Portanto, está. olha, muitos parabéns. Agora, saiu em setembro em Portugal. Sim, foi acho que a semana Agora passada. Claro, Sim. vão comprar. Está fresquinho. Sim, vão Está comprar. bem fresquinho, sim. nem Está sequer estava- mesmo fresquinho. O teu segundo livro já saiu? em Já Inglaterra? saiu lá. Por acaso saiu a segunda edição sai a segunda edição esta semana, que é, como é que se diz? De bolso? Pocket. Livro de bolso, sim. Obrigada, pois, exatamente. E então, mas saiu este ano e depois o terceiro para o ano que vem. E tu, inspirações é que tens? Ou seja, tu quando lias, falavas há pouco que lias muito quando eras jovem, era muito já nesta onda do que tu escreveste ou se calhar a inspiração foi outra? Bem, eu acho que... Se calhar com 8 anos não lias livros sobre homicídios, Pois, não é? não. Olha, mas é que tinha uma série para teenagers que era chamam-se, pronto, a série de livros chama-se Point Horror. E era tudo, pronto, livros de terror, mas agora, olhando com a idade que eu tenho, vejo que eram mesmo policiais, mas para teenagers, que eles é que resolviam. E eu lia bastante esses livros. Era isso, lia bastante coisas românticas, mas também eu adoro anime e manga e essas coisas todas e pronto. Então tem um bocadinho de influência dessas coisas todas. Pronto, veio tudo junto para criar o que eu faço agora. Espetacular. Fantástico. E, portanto, nasceu aqui este livro, já podem comprar, já está à venda. Portanto, olha, Patrícia, muito obrigada. Muito sucesso para os próximos que aí vêm. E já sabem, comprem o livro da Patrícia. Obrigada. Obrigada, Patrícia. Obrigada.